Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação do nosso Deus. E a liturgia deste domingo traz as seguintes leituras, né? Você pode procurar na sua Bíblia. Isaías, capítulo 4, versículo de 1 a 5, 9 a 11, é a primeira leitura. O salmo deste domingo é o Salmo 84. A segunda leitura é a 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 14. E o Evangelho é de São Marcos, no capítulo 1, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo ante a tua presença, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. E ia ter com ele toda a região da Judéia e todos os de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo, trazia uma cinta de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E pregava dizendo: Venha após de mim quem é mais forte do que eu, ao qual eu não sou digno de desatar, prostrado em terra, a correia dos sapatos. Eu tenho-vos batizado em água, ele, porém, batizar-vos-á no Espírito Santo. Palavra da salvação. O Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (10 de dezembro de 2023, primeiro domingo do Advento, né? O Evangelho de São Marcos. E iniciando já a reflexão, vou fazer um rodapézinho aqui da Palavra de Deus, da Bíblia, né? Do versículo 1 dessa leitura de hoje, onde diz, né? Filho de Deus. Com estas palavras, Marcos indica o fim para o qual escreveu o seu Evangelho: demonstrar a divindade de Cristo, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o início, né, do Evangelho de São Marcos, né? O primeiro versículo do primeiro capítulo, né? Vamos ouvir, então, um pouquinho da reflexão do Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus, e também do nosso Catecismo da Santa Igreja, que a gente selecionou alguns artigos para trazer como reflexão de hoje. Primeiro, o dia a dia com o Evangelho. As primeiras palavras, acabei de falar, né, do Evangelho de Marcos, deixam claro quem é o protagonista, né, do livro, quem é o principal, né, do livro dele. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Desponta de imediato a figura de João Batista, que reproduz a profecia de Isaías. Uma voz grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Preparar o caminho do Messias é manifestar, pelo batismo com água, a firme vontade de mudar de vida e esperar tempos novos, caracterizados pelo batismo com o Espírito Santo. Endireitar as estradas é criar relações com base no Evangelho, nos ensinamentos dos apóstolos e também da Igreja. João Batista não se considera o Messias, é apenas o precursor dele. Depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu. Jesus é o Messias, que possui a plenitude do Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes. No Catecismo da nossa Santa Igreja, então, parágrafo 422.
Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. Esta é a boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo e cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Fê-lo para além de toda a expectativa. Enviou o seu Filho muito amado. Parágrafo 423. Nós cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, judeu, nascido de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes o Grande, e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto, crucificado em Jerusalém sobre o procurador Pôncio Pilatos, no reinado do imperador Tibério. É o Filho eterno de Deus feito homem, que ele saiu de Deus, desceu do céu e veio na carne, porque o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos, graça sobre graça. Todos textos da Sagrada Escritura que eu acabei de falar estão neste parágrafo do Catecismo. Parágrafo 424. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi sobre o rochedo desta fé, confessada por Pedro, que Cristo edificou a sua igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica dita romana. Parágrafo 427. Na catequese, é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Tudo mais é em referência a ele. É só Cristo ensina, e só Cristo ensina. Todo e qualquer outro o faz apenas na medida em que é seu porta-voz, consentindo em que Cristo ensine pela sua boca. Onde João mesmo diz, João Batista, eu não sou digno de prostrado, desamarrar as suas sandálias. Por isso mesmo que, na verdade, nós ao recebermos a Sagrada Eucaristia, devíamos estar prostrados de joelhos. Essencialmente, foi o que João fez, e nós estamos sendo também um João, endireitando as veredas para Cristo passar. Será que nós estamos sendo também um João Batista, o precursor, aquele que deve endireitar os caminhos do Senhor? Será que estamos fazendo isso na nossa comunidade hoje em dia? Estamos nos prostrando para adorar o Senhor, nos colocando de joelho? Pensemos nisso.